Paz. Paz do Senhor. Agora sim. Vamos ver se as meninas não atrasam. Senão a gente comece, elas chegam depois, tem que falar de novo. Vamos aproveitar esse tempo então. Enquanto as meninas chegam, eu queria orar, né? Com todo mundo junto. Mas enquanto algumas vão chegando, que é provável que elas atrasem um pouco, então vamos começar já orando, pra gente não perder muito tempo. Querido Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por esse dia, Deus. Senhor Jesus, eu te agradeço, Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui. Deus, eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor tem um propósito em todas as coisas, Pai. Então, o Senhor direcionou, Pai, a essas lives, e eu creio que o Senhor tem um propósito com isso. Assim como o Senhor tem falado comigo no meu secreto, Pai. Eu creio que o Senhor quer, Pai, desejo do Senhor com que eu compartilhe, Deus, aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Por isso eu estou aqui, Senhor, assentada à mesa, para poder servir as minhas irmãs, e eu te peço agora, Pai, que o Senhor visite cada lar agora, que o Senhor visite cada mulher, Deus, que faz parte ali do nosso grupo de devocional. Pai, que o Senhor esteja, Senhor, visitando as tuas filhas, que o Senhor traga elas, Deus, para esse momento, aquelas que não tiverem compromisso, tragam elas, meu Pai, para que elas ouçam a tua palavra, porque eu creio que teu Espírito, Deus, quer falar com cada uma de nós nessa noite, assim como o Senhor já tem falado aqui comigo, Deus, enquanto eu estava preparando essa palavra. Eu creio que o Senhor tem coisas a falar, a serem reveladas aqui sobre a vida das tuas filhas, Pai. Então te peço em nome de Jesus, faça presente aqui conosco. Nós te convidamos, Espírito Santo, porque não é sobre a minha vida, não é sobre a vida de nenhuma irmã ou irmã que está aqui, Deus, mas é sobre o Senhor, é sobre o Senhor Jesus. Toda a glória é para ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração é para ti. A ti pertence toda a honra e toda a glória, todo o louvor, Senhor, pertencem a ti, Jesus. Então receba a nossa adoração nessa noite, meu Pai, e fala, Deus, nos nossos corações, que o Espírito Santo do Senhor possa usar a minha vida, me conduzindo, Deus, sobre o que falar, meu Pai. Que a tua palavra, Deus, possa penetrar em cada coração, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Ela é como espada de dois gumes que penetra na divisão da alma e do espírito, Deus, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela não volta para si vazia, antes ela cumpre aquilo que lhe apraz e prospera naquilo para que ela foi designada, Pai. Então assim eu creio, Pai, no nome de Jesus, Pai. Visita cada uma das tuas filhas, Pai. Visita, Deus, cada uma daquelas, Deus, que estão enfrentando situações difíceis, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, toma, Senhor, a vida de cada uma das tuas filhas em tuas mãos. Opera, Senhor, a cura, o milagre, Deus, a restauração, meu Pai, de vidas, a restauração da saúde, restauração, Pai, de cada coração, Senhor. Toca, Deus, toca no mais profundo, Senhor, da alma, do coração de cada uma. Visita, Senhor, o lar, visita, Senhor, os familiares, meu Pai. Em nome de Jesus, os casamentos, Deus, relacionamentos, Pai. Se houver, Deus, ali, Senhor, um problema, Deus, algo que esteja afligindo, o Senhor é poderoso, Deus, para restaurar relacionamentos, restaurar casamentos, restaurar, Senhor, a vida emocional das tuas filhas, Pai. Restaurar, Senhor, os corações,
convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, Senhor. Eu te peço nessa noite, Deus, visita, Pai, o emocional, a vida espiritual, Deus, profissional, financeira, saúde, Deus, sentimental, sobre cada irmã, Senhor. No nome de Jesus, sobre aquelas que vão participar aqui, Senhor, e sobre aquelas que também não estão, Pai, mas que fazem parte do grupo de devocional. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, opera, Senhor, o milagre, a cura, a restauração. O Senhor é poderoso, Pai, e eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade, Pai. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Derrama sobre nós a tua graça, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que eu dependa unicamente do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor me capacite, Deus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Amém, Dani. Tudo bem, querida? Tá tranquilo. Eu vou deixar gravado, numa outra oportunidade você assiste, tá? Boa noite, Manu. Boa noite, Aline, Andréia. Obrigado pela presença de cada uma de vocês. Vamos então, né, começar aqui então, pra gente não perder muito tempo, porque a live aqui pelo Instagram é 1 hora, assim, contado. Não passa nem 1 minuto depois. Então, se a gente perder tempo e acabar, né, não conseguindo falar tudo, acaba ficando pela metade. Então, eu quero te convidar, se você tiver aí com a sua Bíblia, nós vamos abrir aqui em 1 Samuel, no capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 11 e 13. 11 ao 13. 1 Samuel, capítulo 16. Tá bom, Dani? Amém, querida. Deus te abençoe. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 ao 13. Diz assim: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Quero falar hoje a respeito de Davi, e o tema que eu coloquei aqui para essa palavra sobre como atrair a atenção de Deus sobre as nossas vidas. E eu acho que ninguém melhor para falar a respeito disso, né? Alguém que atraiu o olhar de Deus para si, como que o rei Davi. Então, nós lemos aqui o versículo 11 ao 13, mas eu gostaria de falar um pouquinho do contexto do capítulo 16. Deus já havia rejeitado ao rei Saul, que era o rei de Israel naquele período, né? Então Deus havia rejeitado a Saul, e ele dá uma direção para o profeta Samuel de que ele fosse até a casa de Jessé para poder ungir ali o novo rei. E o profeta Samuel, obedecendo a voz do Senhor, ele vai até a casa de Jessé, e logo quando ele chega à casa de Jessé, de cara ele encontra ali com vários homens, né, de boa estatura, homens fortes, valentes, né, aqueles homens mesmo assim de guerra. Então logo ele encontra com Eliabe e já acha que seria aquele. Só que Deus fala para ele: olha, não é esse. O homem, ele olha para a aparência, mas eu olho para aquilo que está no coração. No versículo 7, Deus fala com Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, mas porque o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Deus ali ensina para o profeta Samuel uma lição, de que ele não olha como o homem vê, porque o homem ele olha para a aparência. E quando Deus
anteriormente havia escolhido o rei Saul, ele usou esse recurso, né? Saul era um homem de boa estatura, um homem forte, alto, valente. Então, acredito que Samuel acreditou que Deus ia fazer da mesma forma, né? Mas não era como ele achou que seria. Então vem Eliabe, Deus fala, não é esse. Vem o outro irmão, não é esse também. Ah, então agora é esse que é mais forte? Também não. Então quando chega no versículo 11, a qual nós lemos, Samuel pergunta para Jessé, acabaram-se os jovens? E aí Jessé fala, falta ainda o menor. E ele está apacentando as ovelhas. E aí Samuel fala, então manda eu chamar, porque nós não vamos assentar à roda da mesa enquanto ele não chegar. E quando vem Davi, na hora que ele chega na porta da casa, de cara assim, Deus confirma para o profeta Samuel, é esse. E aí a palavra de Deus fala que ele era ruivo, formoso, de boa aparência, né? Mas eu acredito que provavelmente ele era pequeno, e a palavra de Deus, né, também diz que ele era jovem, moço, então acredita-se que ele era um adolescente. Então não tinha uma estatura para um rei, né? Porque um rei, ele também era um general, né, de guerra ali para poder comandar um exército, enfim. Então, o que um adolescentezinho teria para oferecer, né? Mas Deus confirma que esse seria o novo rei. E aí eles fazem todo aquele processo ali de ungir ele com azeite para declarar Davi rei. E aí eu faço aqui uma pergunta. Assim que Davi foi ungido a rei, ele foi para o palácio? Não, ele voltou para o pasto para apacentar as ovelhas. Porque Deus nem sempre, quando ele libera uma palavra sobre a nossa vida, não significa que imediatamente vá se cumprir. Existe aí todo um processo, né? Então, quando Davi foi ungido a rei, talvez a gente possa pensar assim, por quê, né? Ele foi escolhido. Será que é porque ele era o filho rejeitado? Será que ele era porque ele era o filho excluído, aquele que o pai não estava nem lembrando que existia, que estava lá apacentando as ovelhas e ele nem estava se lembrando disso? Talvez a gente pode até pensar assim, Deus queria honrar, né, a Davi por ele ser ali o menor da casa, o mais rejeitado. Mas nesse contexto aqui, amadas, eu creio que não foi por isso especificamente. Porque Deus, ele olhava para o coração. Ele olha, né, para o coração. O homem olha para a aparência, mas ele olha para o coração. Então, o que chamou a atenção de Deus a respeito de Davi foi o coração de Davi. É o coração dele que chamou a atenção de Deus. Porque muitas das vezes tem pessoas, né, que nós conhecemos, que são pessoas que são mais excluídas, que é rejeitado pela família, uma pessoa mais, né, deixada de lado ali. Só que tem muitas dessas pessoas que não tem um bom coração. É um coração que às vezes está cheio de amargura, um coração cheio de mágoa, de rancor, de ódio. Mas Davi não. Ele era um rapaz que tinha um coração que agradava ao Senhor e que chamou a atenção de Deus para ele. Então é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre quais são as características do coração de Davi que chamou a atenção de Deus para ele. E a primeira coisa é sobre integridade. Davi tinha um coração íntegro, um coração reto diante do Senhor. E integridade fala diretamente sobre caráter, sobre um caráter aprovado diante de Deus. Integridade fala sobre alguém que é sincero e que vive um coração totalmente rendido diante da presença do Senhor. Então, um caráter aprovado é alguém que busca constantemente ser alguém parecido com Cristo. E esse era o coração de Davi. Um coração que era íntegro, que era reto, que era totalmente sincero diante do Senhor. E, como eu disse aqui, quando ele foi ungido, ele não foi imediatamente exercer o reinado, né?
cumprir com a promessa, com o propósito que Deus tinha para a vida dele. Porque pode ter pessoas aqui que Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida e não significa que isso já tenha acontecido. Pode ter pessoas aqui que Deus já liberou uma promessa, mas isso ainda não aconteceu. Mas não se preocupe. Não significa que não vai se cumprir, porque o Deus que promete é o Deus que é fiel para cumprir. Então, nós estamos no meio do processo e com Davi não foi diferente. O período que ele foi ungido até ele realmente se tornar rei foi um processo de 18 anos. E nesses 18 anos, Davi passou por muitas coisas, passou por muitas situações, né? E inclusive ele foi perseguido pelo rei Saul, porque Saul, quando ficou sabendo que ele tinha sido ungido ao novo rei, ele começou a ficar com inveja, porque Davi começou a se destacar, começou a fazer coisas melhores do que o próprio rei Saul. Então, ele começou a ficar com inveja de Davi, começou a perseguir e querendo acabar com a vida de Davi, querendo destruir Davi. Só que esse período de 18 anos em que Davi passou por tantas coisas, ele estava sendo aperfeiçoado. Deus estava permitindo todas aquelas situações porque ele estava forjando o caráter de Davi. Ele estava ali num processo de aperfeiçoamento, um processo de maturidade. E com a nossa vida, amadas, não é diferente. Deus libera uma palavra, Ele libera uma promessa sobre as nossas vidas. E não significa que vai acontecer imediatamente, porque nem sempre nós já estaremos preparados. Deus olhou para o coração de Davi, Davi chamou a atenção de Deus, porque ele tinha um coração que agradou o coração de Deus, mas ele era um menino, ele era um jovem, provavelmente imaturo, que ainda tinha muitas coisas para aprender, né? Então, nós precisamos passar por esse processo de preparação. Existe um tempo, tem até uma música da Estela que fala, né? Entre a promessa e o cumprimento, existe uma ponte que se chama tempo. Então, existe um tempo, existiu um tempo para a vida de Davi, para a vida de José também, né? Que entre o período que ele foi vendido como escravo até ele vir se tornar governador, foi um período de 13 anos. Moisés, 40 anos de preparação. Abraão, quando recebeu a promessa, 25 anos depois é que Sara foi engravidar de Isaac. Então, quando Deus fala algo a respeito da nossa vida e Ele mostra o propósito dele para nós, nós precisamos estar preparados para aguardar esse tempo, esse processo que todos nós precisaremos passar por ele. Porque esse processo é o processo do aperfeiçoamento e da maturidade espiritual, onde Ele está nos preparando para cumprir com o propósito que Ele tem para a nossa vida. E isso aconteceu comigo, inclusive, né? Há muitos anos atrás, Deus havia falado comigo por meio de pessoas, né, que Ele me usaria na palavra, né? Falou comigo a respeito de um ministério com mulheres, mas eu nunca dei crédito. Na verdade, eu acho que eu nem acreditava, eu não tinha expectativa com isso. Meu negócio sempre foi cantar. E eu achava que, né, o fato de eu estar cantando e Deus me usando, louvor, e claro, é bênção demais. Mas eu achava que era só isso que Deus queria para minha vida. Mas Deus tinha muito mais do que o que eu esperava, daquilo que eu imaginava, né, que Ele me usaria apenas no louvor. Então eu não criei nenhuma expectativa com isso, amadas. E eu, sinceramente, nunca me imaginei capaz de estar aconselhando, ajudando, né, ministrando, ensinando, compartilhando os devocionais, como, né, para a glória de Deus eu tenho feito. Algo que para mim é tão simples, porque eu penso, né, que eu sei tão pouco e eu quero aprender ainda muito mais. Só que Deus às vezes usa o pouco que a gente tem. Claro que não que eu vá entrar numa zona de conforto, tá? Pronto, adquiri aqui um conhecimento, tá bom, vou ajudar as pessoas. Não, a gente deve adquirir conhecimento durante toda a nossa vida. Até Jesus vir nos buscar, a gente precisa aprender. A palavra de Deus fala em Provérbios 2 que nós precisamos buscar conhecimento
mais do que ouro e prata. Porque conhecimento, sabedoria é algo valioso, sabe? É algo que, né, se está comparando que é algo mais valioso do que ouro e prata, então significa que para Deus tem muito valor. Porque ter conhecimento, ter sabedoria, amados, é uma forma diferente de lidar com a vida, de lidar com as adversidades, enfim, de conseguir ter sabedoria para lidar com tudo. Então, nós precisamos ter conhecimento e sabedoria. Então, eu continuo aqui buscando esse conhecimento e com aquilo que eu sei, Deus tem me usado para a glória dele, Deus tem dado início a esse ministério com mulheres, com a palavra. E eu creio, né, que se ele nos chama, ele nos capacita. Mas olha para vocês verem, levou um período de aproximadamente 17 anos para se cumprir aquilo que Deus havia falado comigo. Porque quando ele falou comigo, eu era adolescente, eu devia ter 16 anos mais ou menos. E eu não acreditava. Mas eis-me aqui agora. Para a glória de Deus, né? Então, Deus, ele antes de fazer algo em nós, algo através de nós, ele primeiro vai fazer em nós. Então, por isso, esse processo de aperfeiçoamento, de maturidade, porque antes dele nos conceder dons, né, para nos usar com poder, com autoridade, com unção, ele está mais interessado em nos tornar parecidos com Cristo. Ele está mais interessado em aperfeiçoar o nosso caráter, porque é isso que vai determinar o nosso destino, aonde nós vamos passar a eternidade, né? Por isso que a palavra de Deus fala que nós não seremos salvos pelas obras, né? Quando chegar lá no final dos tempos, as pessoas vão falar, mas em teu nome eu curei, eu expulsei demônios, eu profetizei, eu preguei, eu falei em línguas, e Jesus vai falar, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então, não são obras que vão nos salvar, é o nosso caráter aprovado, é aquilo que está dentro de nós, é nós nos tornarmos parecidos com Cristo, porque a obra do Espírito Santo, ela começa de dentro para fora. Então não são dons que vão nos salvar, que vão nos levar para a eternidade, porque quantas pessoas, amados, estão, né, fazendo coisas para Deus, estão em cima do altar, mas vivendo uma vida de pecado, né, com o coração cheio de sujeira, cheio de coisas que não agradam ao Senhor. E Deus, pela sua infinita misericórdia, ele não tira os dons das pessoas. Então nem todo aquele que tem dom, que está sendo usado por Deus, significa que ele está, né, vivendo de acordo com a vontade de Deus e que ele esteja com o caráter aprovado diante do Senhor. Então, muito mais do que nós nos importarmos em sermos usadas pelo Senhor, eu preciso primeiro querer atrair o olhar de Deus sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre aquilo que ele vai fazer dentro de mim, para que eu cada dia me torne mais parecida com Cristo. Lá em Gálatas 5:22 vai falar sobre o fruto do Espírito, né? Sobre as características do fruto do Espírito, o amor, a bondade, a humildade, a temperança, o domínio próprio, a mansidão. E como fazer para obter essas características do fruto do Espírito? É através do nosso relacionamento com Deus. Não existe outra fórmula de nós, do Espírito Santo, gerar o fruto dele em nós, ele produzir todas as características do fruto do Espírito, que não seja através do nosso relacionamento com Deus. Não tem outra forma. Porque, amada, só quando a gente vai para o nosso lugar secreto, quando a gente se coloca diante da presença de Deus, em humilhação, em total rendição diante dele, aí ele vem e joga luz nas nossas trevas. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então é ele que vem para nos mostrar onde nós estamos errando, aonde nós estamos falhando, para mostrar os nossos defeitos, para mostrar onde, né, eu estou fazendo algo que eu possa até achar que aquilo está agradando a Deus, mas no final das contas não está. Então é só a luz da palavra, é só a luz da oração, do relacionamento ali com Deus que eu vou conseguir enxergar essas coisas. Porque enquanto eu não me aproximar de Deus através da oração, da palavra, que é ela que vem, que nos convence, a gente geralmente se acha o bambambam.
A gente sempre se acha o certo, a gente sempre se acha o dono da razão. E a gente coloca a culpa no mundo, em tudo e em todos. Ninguém é bom, as pessoas são injustas comigo, fulano é que errou comigo, no trabalho, na família, é o marido, todo mundo erra comigo, eu tô certinha, né? E claro, em muitas das vezes nós temos realmente a razão, mas não é em tudo. Então, quando nós começamos nos relacionar com Deus e a gente vai meditando na palavra, ela começa a nos mostrar os nossos pontos cegos, as nossas falhas, os nossos erros, aquilo que não está agradando o Espírito Santo, aquilo que eu estou fazendo que está totalmente fora da vontade de Deus, que está em total desacordo com a palavra de Deus. E aí ele começa a nos mostrar. E aí se a gente aceita, né, reconhece as nossas falhas e a gente se humilha diante do Senhor, aí sim ele começa a nos limpar, começa a nos purificar e a fazer uma obra em nós. E a gerar o fruto do Espírito, o amor, a humildade, a bondade, né, a paciência. E não tem outra fórmula. Como eu falei aqui, não tem como eu pedir o pastor da igreja para colocar a mão na minha cabeça e profetizar bondade e profetizar paciência. Não, a gente vai aprender no dia a dia mesmo, né? Sendo testados, né? Deus vai colocar pessoas no nosso caminho, pessoas que dão trabalho, pessoas difíceis, para testar a nossa paciência, para testar a nossa mansidão, para testar o nosso domínio próprio, né? O nosso coração pacificador, quebrantado, misericordioso. Ele vai permitir situações para nos provar, para nos testar, para que a gente consiga realmente ter aquela característica, né? Mas só por meio do relacionamento com Deus, não tem outra forma. Então, a primeira coisa é essa, que chamou a atenção de Deus para Davi. Ele tinha um coração íntegro, reto diante do Senhor, um caráter aprovado. Segunda coisa, ele era um adorador. Nós temos um livro, né, de Salmos com mais de 150 cânticos. Não foram todos que foram escritos por Davi, né? Alguns por Asaf e outros por outras pessoas lá. Salmo de Agur, parece. Salmo 90 também de Moisés. Mas 90% do livro são canções de Davi. E quando nós lemos o livro de Salmos, nós nos identificamos. Porque a gente percebe que Davi, ele faz de tudo, né? Através das canções dele. Em algumas canções ele adora, ele louva, ele exalta a grandeza de Deus. Em outras canções ele se rende em total humilhação, em arrependimento, né? Em confissões de pecado. Mas tudo ali com sinceridade, com total sinceridade diante de Deus. Então a adoração não é algo específico a respeito de canções, de música, né? Isaías, né, disse, né? Vocês me adoram com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, adoração é um estilo de vida. O verdadeiro adorador, ele adora com a sua vida. Ele adora com as suas atitudes. Nós adoramos a Deus enquanto nós servimos ao outro. Nós adoramos a Deus enquanto nós nos comovemos com a dor do outro. Quando nós temos compaixão do outro. Quando nós temos empatia. Quando nós ajudamos. Quando nós amamos o nosso próximo. Tudo isso nós estamos adorando ao Senhor. E não somente isso, com pequenos detalhes. Nós adoramos a Deus enquanto nós arrumamos a nossa casa. Nós adoramos a Deus enquanto você faz comida, sabe? Tem dia que às vezes a gente está tão atribulado que você faz comida até com raiva. Ai, eu não queria estar aqui fazendo isso, né? E tudo mais. Mas a palavra de Deus diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se eu arrumo a minha cama, se eu lavo roupa, se eu faço uma comida para o meu marido, para os meus filhos, eu devo fazer para a glória de Deus. Porque a recompensa vem dele. Ainda que as pessoas sejam ingratas, ainda que as pessoas não nos deem o devido valor, mas Deus está nos vendo, amadas. Então, em tudo que nós fazemos, nós
estamos glorificando a Deus. Nós precisamos glorificá-lo com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós estamos fazendo, né? Então, por isso a gente precisa, né, se policiar, né, no nosso trabalho. O que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que eu estou vendo. Porque tudo tem que ser para a glória de Deus. Em tudo nós estaremos adorando. Então, se eu estiver vendo coisas que não agradam a Deus, ouvindo, falando, tendo atitudes, então eu não estou adorando. Porque em tudo que eu fizer, nos mínimos detalhes, eu tenho que fazer para adorar a Deus. Então, Davi, ele tinha um coração de adorador. Era alguém totalmente rendido diante do Senhor, e no livro de Salmos demonstra também, inclusive, que ele vivia uma vida de muita intimidade com o Senhor. Ele era alguém extremamente íntimo do Senhor. Ele amava a presença do Senhor. E nós precisamos amar a presença do Senhor e nos render diante dele com total sinceridade, né? Expondo as nossas vulnerabilidades, nossas fraquezas, nossas falhas, mas estando ali, sabe, disposto a deixar ele habitar dentro de nós e fazer toda a limpeza necessária, né? Então, essa é a segunda coisa. Terceira coisa, nossa, meu nariz tá coçando, não sei porquê. Acho que eu tô com alergia. Não reparem, meninas. Terceira coisa, Davi tinha um coração quebrantado. Lá em Salmos, no capítulo Salmos 34, versículo 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, ou seja, Deus, ele está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Aqueles que têm um coração soberbo, orgulhoso, que acha que não precisa de ninguém e muito menos de Deus, essa pessoa está a quilômetros de distância de Deus. E existem muitas pessoas assim, que confiam na força do seu próprio braço, que tem aquela autoconfiança e acha que não precisa de ajuda, que não precisa de ninguém. Essas pessoas são aquelas que são orgulhosas. E a palavra de Deus fala que ele exalta o humilde, mas ele abate o soberbo. Ele abate o orgulhoso. Mas aquele que tem um coração quebrantado, Deus está perto dessa pessoa. Por quê? Porque a pessoa que tem um coração quebrantado, ela está disposta a se humilhar diante de Deus. Ela está disposta a reconhecer as suas falhas. A palavra quebrantamento, ela significa a dor da mudança. É a dor de me permitir ser mudada. É a dor de reconhecer as minhas falhas, de reconhecer que eu estou doente, que eu preciso de cura, e reconhecer que só Ele pode fazer as mudanças que eu não consigo fazer. Então, por isso que Deus está à procura de pessoas que têm um coração quebrantado. Porque se a pessoa não se quebrantar diante do Senhor, não tem como acontecer mais nada. Não tem como a pessoa ser curada, não tem como a pessoa ser liberta, transformada, porque ela não vai se permitir, né, ser mudada, ser moldada, ser forjada, transformada pelo poder do Espírito Santo. Porque de nós mesmos nós não somos capazes de nada. Só o Espírito Santo pode transformar a nossa vida e pode nos tornar parecidos com Cristo. Lá em Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado e contrito. Ou seja, o maior sacrifício para Deus é um coração quebrantado e um coração contrito. Esse coração o Senhor não despreza. Porque, amadas, nós sabemos que as pessoas, elas vivem uma vida, né, assim, acreditando que estão agradando ao Senhor, que estão fazendo a vontade dele, indo à igreja de domingo a domingo, participando de tudo que tem na igreja, pega todos os cargos e faz de tudo, né? E ela acha que ela está agradando ao Senhor. Ela é dizimista fiel, ela é ofertante, ela faz os maiores votos, faz todas as campanhas. Só que muitas das vezes o que está faltando para essa pessoa é obediência. Obediência muitas das vezes por causa de um perdão que às vezes, né, não liberou para alguém.
Obediência porque às vezes está com o coração amargurado, sabe? Porque às vezes está maltratando os filhos, ou porque está faltando com respeito, né? Humilhando o marido na frente das pessoas, falando mal do outro, fazendo fofoca, contando mentira. E o que a palavra de Deus diz aqui? Que o sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito. Deus, ele prefere muito mais a obediência do que um sacrifício de viver uma vida, de fazer a obra, de ir na igreja todo dia e não obedecer. Porque Deus, ele espera de nós um coração quebrantado. Um coração que se rende diante do Senhor. E um coração quebrantado é um coração que atrai a atenção de Deus sobre a nossa vida. Então, olha só, por que Saul foi rejeitado e Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Saul, ele, voltando aqui um pouquinho no contexto daquilo que nós falamos em 1 Samuel, no capítulo 15, Saul tinha sido direcionado por Deus através do profeta Samuel que ele fosse até os amalequitas, porque bem lá atrás, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles, logo no início, quando eles estavam no deserto, rumo à terra prometida, eles foram atacados pelos amalequitas. E eles mataram ali algumas pessoas, né, do povo ali de Israel. Então é como se eles tivessem uma dívida. E aí Deus decide vingar desse povo. E orienta, né, através do profeta Samuel, de que Saul fosse até os amalequitas e era para exterminar tudo. Era para matar homens, mulheres, crianças, animais, era para acabar com tudo. E aí Saul vai até aquele povo, mata ali as pessoas, só que o rei Agag, ele mantém vivo e o melhor das ovelhas, dos bois, ele traz, com a justificativa de que ele faria um sacrifício ao Senhor. Sendo que Deus não pediu nada disso. Deus pediu para que ele acabasse com tudo. Então, quando o profeta Samuel fica sabendo disso, amadas, ele vai até Saul e Deus, né, por meio, através do profeta Samuel, diz que ele havia rejeitado a Saul por causa da sua desobediência. E aí, quando ele chega até ele ainda pergunta para ele: acaso tem Deus mais prazer em sacrifícios do que em que se obedeça a palavra do Senhor? Porque para Deus é melhor o obedecer do que o sacrificar. Então, Deus não tinha pedido para ele deixar as ovelhas para sacrificar para Deus ou para manter o rei vivo. Não, Deus pediu para acabar com tudo. Então, não foi nem só isso que aconteceu, mas muitos outros pecados Saul cometeu. Ele consultou adivinhos, médiuns, espíritos, fez tantos outros pecados. Mas isso foi o que Saul fez. Agora, a respeito do que Davi fez, eu considero até que seja talvez um pouco mais grave, né? Saul, ele adultera com uma mulher casada, toma essa mulher para si e ainda manda matar o marido dela. Só que quando Davi é repreendido pelo profeta Natã, quando ele chega até ele para repreendê-lo e para falar para ele que todas as consequências que ele sofreria por causa do pecado dele, Davi, ele se rende, ele lança o seu rosto em terra e ele se humilha diante do Senhor. Aí lá em Salmo 51, no versículo 10, está escrito: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não retires de mim a tua presença. Ou seja, o desespero de Davi foi em imaginar perder a presença de Deus. Ele não ficou mais preocupado com as consequências que ele sofreria, né, na casa dele, na família dele, mas ele ficou preocupado em perder a presença de Deus. Amadas, isso, olha para vocês verem, quando Saul foi repreendido pelo profeta Samuel, ele não teve nenhuma atitude demonstrando arrependimento e ele só simplesmente pediu para Saul voltar com ele diante do povo para honrá-lo. Ou seja, ele ficou mais preocupado com a reputação dele, com o que as pessoas iriam pensar, do que em se arrepender diante de Deus. Então olha para vocês verem a diferença entre um e outro.
Porque pior do que pecar, amadas, é não se arrepender. Então, por esse motivo, Saul foi rejeitado, porque ele não se arrependeu diante do Senhor. Ele não se arrependeu, ele ficou preocupado com a reputação dele. Agora, em contrapartida, Davi ouviu todas as consequências que ele sofreria, mas ele ficou desesperado em imaginar perder a presença de Deus. Porque para ele o que era de maior valor era perder a presença de Deus. Ele não poderia perder a presença de Deus por nada. E será, amadas, que quando a gente comete um erro, né, um pecado, e talvez aquilo, né, algumas pessoas ficam sabendo e tal, o que será mais que a gente fica preocupado? Com a nossa reputação? Com o que as pessoas vão pensar? Ou em perder a presença de Deus? Então, isso é algo que chamou a atenção de Deus. O coração de Davi era um coração quebrantado, um coração de adorador, um coração totalmente rendido diante da presença do Senhor. Então essa é a grande diferença entre Saul e Davi, porque pecar, todos, os dois pecaram, e todas nós estamos sujeitos a pecar. Todas nós estamos sujeitos a cometer erros e falhas diante do nosso Deus. Só que pior do que pecar é não se arrepender. Aquele que peca, ele precisa se arrepender diante do Senhor. Então, amadas, o que atrai a atenção de Deus sobre as nossas vidas é um coração sincero. É um coração totalmente rendido diante do Senhor. Porque o homem olha para a aparência, mas Deus olha para aquilo que está no coração. E Ele conhece verdadeiramente a intenção do nosso coração. Não tem como, amadas, a gente tentar enganar o Senhor, não tem como. Eu ter uma atitude ali para mostrar para as pessoas que eu sou uma boa pessoa, mas no fundo eu tá com interesses, ou para querer chamar atenção, ou com más intenções. Não tem como. Deus, Ele conhece a verdadeira intenção do nosso coração. Então, Ele não está em busca de homens perfeitos. Ele está em busca de homens que busquem a santidade. Perfeito como Cristo, ninguém vai ser. Só Jesus foi perfeito. Mas Ele está à procura de pessoas que busquem a santidade. Porque, olha só, lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, fala assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. E esse era um versículo que me preocupava muito. Eu pensava, então, nós estamos perdidos. Porque ninguém vai ser santo. Então, se eu não for santo, eu não vou ver a Deus, como que eu vou fazer? Ninguém vai ser perfeito igual Jesus. Só que santidade não fala de perfeição. Olha só, no grego, a palavra santidade significa kadosh. E kadosh significa separado para uso exclusivo de Deus. Então, ou seja, santidade não é alguém que seja perfeito, que nunca vai errar, que nunca vai cometer uma falha, mas é alguém que é separado para uso exclusivo de Deus. Ou seja, a minha vida é dedicada completamente para Deus. Então, ainda que eu erre, ainda que eu cometa uma falha, que eu cometa um pecado contra o Senhor, eu imediatamente devo me arrepender. Me arrepender daquilo e me levantar novamente. Assim como uma criança que quando está aprendendo a andar de bicicleta, ela cai várias vezes. Mas ela cai e ela se levanta, disposta a continuar até que ela aprenda. Então assim somos nós. Se nós cairmos, nós precisamos imediatamente nos levantar, nos arrependermos diante do Senhor, confessando as nossas falhas, os nossos pecados, né? E estando disposto a nos esforçar para não cair novamente. Porque uma pessoa também que cai, levanta, cai, levanta e fica naquela também, já virou sem vergonhice, né? Mas não, o verdadeiro sábio é aquele que aprende com seus erros para nunca mais cometê-los. A gente erra uma vez, então eu preciso aprender com aquilo para que nunca mais eu cometa novamente. Então isso que é santidade, é eu mesmo falhando, eu me render diante do Senhor em humilhação, sabe? Reconhecendo a minha falha e me arrepender
e confessar aquilo, mas não o fato de ser perfeito. Então, assim como Davi, amados, nós precisamos ter esse coração íntegro, ter esse coração de adorador, vivendo uma vida para a glória dele, não só simplesmente canções ou músicas ou palavras, às vezes jogadas ao vento, mas vivendo uma vida para a glória do Senhor e tendo o nosso coração totalmente quebrantado. Porque Deus, ele está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Não daquele que é orgulhoso e que não reconhece que precisa de Deus. A sua dependência em Deus. Nós precisamos reconhecer a nossa total dependência em Deus. E entender que sem Ele nós não somos nada, amados. Nós não somos nada sem Ele. Lá em João, no capítulo 15, ele vai falar sobre a árvore, né? Que Ele é a videira e nós somos os ramos. Aquele que permanece ligado em mim e eu nele, esse é que vai dar fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então eu preciso permanecer ligada nessa videira todos os dias, porque eu só vou dar frutos com Ele. Sem Ele eu nada posso fazer. Eu nada posso fazer sem a presença de Deus. Então, amadas, que nós sejamos essas mulheres que, assim como Davi, vão chamar a atenção de Deus. Tem um versículo na Bíblia, acho que até em Salmos, que fala que Deus, ele olha aqui para a terra e ele procura alguém que seja reto, alguém que seja íntegro, que nós possamos ser essas mulheres que vão andar com o coração reto diante do Senhor, com caráter aprovado, obedientes à palavra do Senhor, não apenas alguém que sacrifica, sabe, o seu tempo e que faz todas as coisas na igreja, mas que não vive a verdadeira obediência, porque verdadeira obediência é obedecermos a palavra, é colocarmos ela em prática. É isso que vai atrair o olhar do Senhor sobre a nossa vida. Amém, amadas? Então essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, que eu queria, muito aqui poder compartilhar com vocês nessa noite, e que o Espírito Santo de Deus continue ministrando em cada coração aqui nessa noite. E para fechar com chave de ouro, eu gostaria de adorar o Senhor com o hino, Quem conhece aí pode adorar o Senhor junto comigo, mas quem não conhecer, possa meditar na letra deste hino, amém? E que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando com você. E possa colocar cada dia mais o desejo no seu coração de se tornar cada dia mais parecida com o Senhor, amadas. Porque o meu objetivo de vida, depois, de alcançar a eternidade mesmo, de morar com Ele lá no céu, é viver para a glória de Deus. É viver para agradá-lo, para dar prazer para Ele, sabe? Para que Ele possa se orgulhar de mim. Amém? Não tenho nada para te oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais, só tua presença, só teu olhar me faz suspirar. Me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino
Pai, diante da tua presença, Pai. Nos inclinamos, nos humilhamos, Pai, em total adoração. Nós nos rendemos diante da tua face, rendemos aos teus pés, Pai, e nos oferecemos a ti, Deus, o nosso coração quebrantado, Pai. É tudo que nós temos para te oferecer, Jesus. Aleluia. Não tenho nada para te oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez. Ofereça o seu coração quebrantado nessa noite. Apaixone mais, nada que me impressione mais, só tua presença, só teu olhar me faz suspirar. Olha para nós, Jesus. Me inclino diante de ti, adoração, Senhor. Nós nos rendemos diante de ti. Diante de ti eu me inclino. Oh Deus, nós nos inclinamos, Senhor. Eu não me inclino diante da minha dor, eu só me inclino diante de ti, Senhor. O meu olhar é teu, as minhas lágrimas eu derramo em teu altar digno. Aleluia. Só tu és digno de toda a nossa adoração. Aleluia. Glória a Deus. Ele é digno de toda a nossa adoração. Amém, amados? Então, assim como essa canção diz, eu não tenho nada para oferecer, só um coração quebrantado. Deus, ele não quer nada mais de nós do que sacrifícios, ofertas. Ele não quer o nosso dinheiro, ele não quer a nossa casa, o nosso carro. Ele quer o nosso coração quebrantado, totalmente rendido, entregue à vontade do Senhor.
Amém, amadas? Glória a Deus por essa palavra. Eu creio, né, que assim como o Senhor falou comigo primeiro, eu creio que Ele falou com cada uma de nós aqui nessa noite. E eu quero, né, agradecer pela presença de cada uma de vocês que estiveram aqui. Tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer, né, sobre as nossas vidas, sobre a vida de vocês também. Então eu queria aqui rapidamente, já está quase terminando aqui, quase dando uma hora, que a gente fizesse uma oração, né, para finalizar, para sermos gratas a Deus por tudo que Ele falou conosco, amém? E nós possamos colocar em prática, porque assim como Davi, eu creio que o Senhor vai fazer com que nós sejamos essas mulheres que vão chamar a atenção de Deus para nós, amém? Que quando Ele olhar aqui para a terra e procurar um justo sequer, que nós sejamos essas mulheres justas, íntegras, sinceras diante do Senhor, que possamos viver uma vida de adoração e com o coração quebrantado diante do Senhor, amém? Pai querido, eu te louvo, Senhor, por esse dia, por essa palavra, Deus, por ter falado tanto conosco. Obrigada, Senhor, pela vida das minhas irmãs, por cada uma que esteve aqui presente, Senhor, e eu te peço uma bênção especial, Pai, sobre a vida das tuas filhas, que o Senhor traga uma recompensa sobre a vida delas, Pai, e que a palavra do Senhor, que não volta vazia, Pai, possa cumprir aquilo que lhe apraz e possa prosperar, Pai, sobre a vida de cada uma das tuas filhas, Deus, para que possamos colocar em prática, Deus, porque o Senhor deseja, Pai, que nós possamos ouvir a Tua palavra e colocá-la em prática, Deus. Porque o Senhor está em busca daqueles que não apenas se sacrificam para o Senhor, mas daqueles que obedecem. Porque a palavra do Senhor diz lá em Jeremias que a obediência quebra maldição. E o Senhor prefere muito mais a obediência do que sacrifícios, Pai. Então, Senhor, receba o nosso coração nessa noite. Um coração quebrantado, um coração contrito, Pai. Um coração íntegro, reto diante do Senhor, Pai. Para que nós possamos chamar a atenção do Senhor, assim como Davi, Pai. Um menino novo ainda ali no meio do pasto, Senhor, chamou a atenção do Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra e te agradeço pela vida de cada uma das minhas irmãs. Amém, queridas? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Eu desejo para cada uma excelente noite. Em nome de Jesus, que nós estejamos debaixo da graça, da unção e do poder do nosso Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe, uma boa noite para todas e a paz do Senhor. Fiquem com Deus. Amém. Obrigado pela presença de cada uma. Deus abençoe.